No ano de 1904, nascia um dos clubes mais tradicionais e apaixonantes do futebol brasileiro, o Botafogo Futebol Clube. Tudo começou no bairro homônimo, na zona sul do Rio de Janeiro. Um grupo de jovens estudantes, amantes do esporte bretão, se reunia para jogar bola na região do Largo dos Leões. Entre eles estava Flávio Ramos, aluno do Colégio Alfredo Gomes, que foi um dos principais idealizadores da ideia de fundar um clube de futebol. No dia 12 de agosto de 1904, na casa de Dona Chiquitota, avó de Flávio, o sonho virou realidade e ali foi fundado oficialmente o Botafogo Futebol Clube, com uniforme nas cores preto e branco, inspirado na camisa do time italiano Juventus e nas cores do clube de regatas da região. E o nome? Botafogo foi escolhido por causa do bairro e também pela famosa estrela solitária, que viria a se tornar o grande símbolo do clube. Vale lembrar que o Botafogo de 1904 ainda não era o time que conhecemos hoje. A fusão com o clube de regatas Botafogo só aconteceria décadas depois, em 1942. Mas ali, em 1904, nascia a base do que viria a ser o Glorioso, um dos clubes mais lendários do Brasil. Após a fundação em 1904, o ano de 1905 foi o primeiro passo do Botafogo rumo ao futebol competitivo. O clube ainda engatinhava, mas já dava sinais de que queria fazer história. Naquele ano, o Botafogo começou a se organizar como um verdadeiro clube esportivo, fez seus primeiros treinos com bola oficial, definiu regras internas e continuou reunindo jovens apaixonados pelo futebol no bairro que deu nome ao time. Os encontros aconteciam com frequência no campo da Rua Voluntários da Pátria, em terrenos improvisados, mas com uma vontade gigante de jogar. O clube ainda não participava de campeonatos oficiais, e isso só aconteceria em 1906, mas já realizava amistosos entre os próprios sócios e contra times pequenos da região, o que servia como laboratório para o futuro. É também em 1905 que o Botafogo passa a ter uma estrutura administrativa mais sólida. Os fundadores organizam as primeiras reuniões formais e elegem uma diretoria para tomar conta do clube. A presidência ficou com Eusébio de Andrade, figura importante para os primeiros passos do time. Outro detalhe marcante de 1905 é que o Botafogo já começava a atrair atenção e mesmo sem jogar oficialmente, chamava a curiosidade de quem via aqueles jovens com uniformes preto e branco treinando com seriedade. Era o começo do respeito que o Glorioso construiria nos gramados. O ano de 1906 foi um marco na história do Botafogo e chegou a hora de entrar em campo para valer. Depois de 2 anos de preparação, treinos e amistosos, o Botafogo Futebol Clube finalmente se inscreveu no Campeonato Carioca, que também estava sendo disputado pela primeira vez na história. Era o começo do futebol organizado no Rio de Janeiro, e o Glorioso já estava lá. Naquele campeonato inaugural, o Botafogo enfrentou gigantes da época, como o Fluminense, o Futebol End Athletic Clube e o Paysandu. Mesmo sendo um estreante, o time mostrou personalidade e conquistou vitórias importantes, provando que não era apenas mais um entre tantos clubes novos que surgiam naquela década. O time base contava com nomes como Flávio Ramos, um dos fundadores, que também jogava como zagueiro, e Luiz Borges, um dos artilheiros da equipe. Eles jogavam no improviso, sem técnico e com muita raça, era futebol raiz de verdade. O estádio oficial ainda era um sonho distante, então os jogos aconteciam em campos neutros ou emprestados, como o do Fluminense. Mas o que o Botafogo tinha de estrutura simples, compensava com garra e paixão. No fim das contas, o Glorioso terminou o campeonato em 4º lugar, mas com a moral lá em cima, e agora era oficialmente parte da elite do futebol carioca. E assim, em 1906, o Botafogo deixava de ser apenas um clube de amigos e virava um time de verdade, pronto para construir uma das histórias mais ricas do futebol brasileiro. O ano de 1907 foi histórico para o Botafogo e também polêmico. Foi nesse ano que o clube conquistou seu primeiro título carioca, mas com um detalhe que ainda gera discussão até hoje. Naquele ano, o Campeonato Carioca teve 2 campeões, Botafogo e Fluminense terminaram empatados em número de pontos, e como o regulamento não previa critérios de desempate, a Liga resolveu declarar os 2 como campeões. Mas o Botafogo não aceitou essa decisão assim, de boa não. A diretoria alvinegra não reconheceu o título dividido e sempre defendeu que o clube merecia o troféu sozinho, já que havia vencido o Fluminense no confronto direto. Apesar da polêmica, o fato é que 1907 ficou marcado como o primeiro título carioca do Glorioso, mesmo com esse asterisco na história. Dentro de campo, o Botafogo vinha mostrando evolução. A equipe já era temida pelos rivais e começava a ganhar o carinho da torcida. Jogadores como Flávio Ramos e Gilberto Ribeiro seguiam como pilares, e o time mostrava um estilo de jogo aguerrido, com muita marcação e velocidade no ataque.
Além disso, o clube fortalecia sua identidade, e a estrela solitária já era o símbolo máximo do time, representando o brilho único de um clube que sonhava alto desde o início. Em 1907, o Botafogo provou que não era só mais um estreante. Era um candidato real a dominar o futebol carioca. Depois da polêmica do título de 1907, o Botafogo chegou em 1908 ainda mais motivado, mas o futebol também começava a ficar mais competitivo. O campeonato carioca já ganhava força e o número de clubes aumentava. O Botafogo, que já tinha se tornado um dos protagonistas da cidade, buscava confirmar sua grandeza dentro de campo. Mas 1908 foi um ano de altos e baixos para o Glorioso. A equipe teve algumas boas atuações, principalmente contra clubes menores, mas acabou oscilando bastante durante a competição. O time não conseguiu repetir o desempenho do ano anterior e terminou em quarto lugar no Campeonato Carioca. Ainda assim, a torcida seguia fiel, e o Botafogo mantinha sua fama de clube valente, com jogos emocionantes e muita raça dentro das quatro linhas. Os clássicos contra Fluminense e América já começavam a ganhar aquele clima de rivalidade, que faria história nas décadas seguintes. Nos bastidores, o clube trabalhava para se organizar melhor e em 1908, o Botafogo continuou investindo em sua estrutura interna, organizando reuniões da diretoria e mantendo viva a paixão dos fundadores. A estrela solitária, símbolo máximo do clube, já era vista com orgulho no peito dos jogadores e nos corações dos torcedores. Em 1908, o Botafogo ainda não levou o caneco, mas seguia escrevendo, ano após ano, os primeiros capítulos de uma história gigante e gloriosa no futebol brasileiro. O ano de 1909 foi mais um capítulo importante na construção da identidade do Botafogo. Ainda sem títulos naquele ano, o Glorioso seguia firmando seu nome entre os principais clubes do futebol carioca, que já começava a atrair mais público, mais imprensa e, claro, mais rivalidade. Naquele campeonato carioca, o Botafogo fez uma campanha mediana, com resultados irregulares. Terminou em quinto lugar, bem longe da briga pelo título, que naquele ano ficou com o Fluminense. Mas dentro de campo, o time mostrava evolução tática e começava a ganhar destaque pela sua forma intensa de jogar. Os jogos contra clubes como o Flamengo, que havia acabado de criar seu departamento de futebol em 1908, começavam a chamar atenção. Nascia ali uma rivalidade que anos depois se tornaria uma das maiores do Brasil, um Botafogo x Flamengo. Outro ponto marcante de 1909 foi a consolidação da estrela solitária como símbolo oficial do clube. Ela representava o brilho individual, a luz que guia, e passou a ser estampada com ainda mais orgulho no peito dos jogadores e torcedores. Fora de campo, o clube continuava se estruturando. As reuniões da diretoria se tornavam mais frequentes, as categorias de base começavam a ser discutidas e o sonho de ter um estádio próprio já rondava os bastidores do clube. Em 1909, o Botafogo não levantou taça, mas seguiu firme, construindo sua alma, sua mística, e pavimentando o caminho para se tornar um dos clubes mais tradicionais e respeitados do futebol brasileiro. O ano de 1910 marcou uma nova fase para o Botafogo, o clube entrava na nova década mais maduro, mais estruturado, e ainda mais determinado a se firmar entre os grandes do futebol carioca. Naquele ano, o campeonato carioca era disputado por 6 equipes, e o Botafogo fez uma campanha de respeito e terminou o torneio em terceiro lugar, mostrando que mesmo sem ser favorito, o Glorioso continuava competitivo. Destaque para o sistema defensivo, que foi um dos menos vazados da competição. O clube já mostrava que era difícil de ser batido, com muita raça, marcação forte e um estilo de jogo cada vez mais disciplinado. Outro ponto interessante é que o futebol, naquela época, ainda era amador, mas o Botafogo já tratava o esporte com seriedade, os treinos eram organizados, a diretoria era ativa e o uniforme preto e branco começava a ganhar peso entre os adversários. Fora das quatro linhas, o clube investia em sua formação social e esportiva, em eventos, bailes e reuniões reforçavam a ligação entre os sócios, que viam o clube não só como um time de futebol, mas como um verdadeiro centro de convivência e orgulho da juventude botafoguense. Em 1910, o Botafogo já não era mais aquele clube recém-fundado. Era um time com nome, camisa e respeito, pronto para escrever capítulos cada vez maiores na história do futebol do Brasil. O ano de 1911 foi de afirmação para o Botafogo. Após boas campanhas nas temporadas anteriores, o clube entrava cada vez mais forte na disputa do futebol carioca, consolidando seu nome entre os grandes da capital. Naquele campeonato carioca, o Botafogo teve um desempenho sólido, terminando novamente na parte de cima da tabela, em terceiro lugar, atrás apenas de Flamengo e Fluminense. Era o Glorioso mostrando que, mesmo ainda sem título oficial desde 1907, era um adversário duríssimo e que merecia respeito. Em campo, o destaque ia para a organização tática e o espírito coletivo.
O time não tinha estrelas isoladas, mas contava com jogadores leais ao clube e extremamente comprometidos com a camisa alvinegra. E quer saber um detalhe curioso? Em 1911, o futebol carioca começava a viver uma verdadeira transformação. O número de torcedores nos jogos aumentava, e os jornais já publicavam crônicas sobre os confrontos, o que aumentava ainda mais a rivalidade entre os clubes. E claro, o Botafogo estava sempre no centro das atenções. Fora de campo, o clube mantinha sua tradição social viva em bailes, reuniões e eventos esportivos para os associados reforçavam a identidade botafoguense. O nome Botafogo já era sinônimo de elegância, bravura e tradição. Em 1911, o Botafogo seguia em evolução, com futebol forte, diretoria atuante e uma torcida que começava a sonhar alto, porque a estrela solitária já dava sinais de que brilharia cada vez mais forte. Em 1912, o Botafogo já era um clube consolidado no futebol carioca. Respeitado dentro e fora de campo, o Glorioso vivia um momento de transição entre o amadorismo romântico e o início de uma estrutura mais competitiva no esporte. Naquele ano, o Campeonato Carioca contou com 7 equipes, e o Botafogo terminou a competição novamente na terceira colocação, atrás do América, que foi campeão, e do Fluminense. Mesmo sem levantar a taça, o clube fez partidas memoráveis, com destaque para os clássicos da época, que já levavam torcedores aos campos com emoção e rivalidade. Dentro de campo, o time mostrava uma evolução técnica clara. O sistema defensivo seguia sólido, e o meio de campo começava a mostrar mais cadência e criatividade. Não havia técnico no sentido moderno, mas o time era comandado por jogadores experientes, que davam instruções e lideravam as táticas durante os jogos. Jogadores como Flávio Ramos, um dos fundadores, ainda tinham forte influência nos bastidores e contribuíam não só jogando, mas também formando o espírito competitivo do grupo. Além disso, o uniforme alvinegro já era símbolo de respeito e tradição, e a estrela solitária no peito brilhava mais forte a cada rodada. Fora das 4 linhas, o Botafogo seguia como um centro cultural e social da juventude carioca. Os eventos organizados pelo clube atraíam famílias, incentivavam a prática de outros esportes e ajudavam a popularizar o nome do Botafogo entre a elite da sociedade carioca da época. Em 1912, o Botafogo mostrava que era mais que um time, era um movimento, um símbolo de organização, paixão e ambição esportiva, que se preparava para desafios ainda maiores nos anos seguintes. O ano de 1913 foi marcante para o futebol carioca, e o Botafogo estava bem no meio das transformações que começavam a mudar a cara do esporte no Brasil. Naquele ano, o Campeonato Carioca passou por uma divisão, por desentendimentos entre os clubes e a Liga Metropolitana, 2 competições paralelas foram organizadas. O Botafogo decidiu permanecer fiel à Liga original, mantendo seu compromisso com a organização e com o futebol bem estruturado. Com isso, o Glorioso disputou o campeonato da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, a LNSA, e fez uma boa campanha, terminando na terceira colocação. O campeão foi o América, com o Fluminense em segundo. Mas o Botafogo, mesmo sem o título, mostrou evolução em campo, com uma equipe entrosada, veloz e cada vez mais tática, reflexo do amadurecimento do futebol. Alguns nomes como Gilberto Ribeiro e Arnaldo Guimarães passaram a se destacar com regularidade. O time já contava com um estilo reconhecível, marcação forte, contra-ataques rápidos e muita entrega física, mesmo em tempos de amadorismo. Fora de campo, o clube crescia em prestígio. Os bailes, os encontros sociais e os eventos culturais organizados pelo Botafogo seguiam firmes. Era um clube de futebol, sim, mas também um centro de convivência da juventude elegante e apaixonada do Rio de Janeiro. E claro, a estrela solitária continuava sendo o símbolo de um time que sonhava grande e jogava com o coração. Em 1913, o Botafogo mostrou que não era apenas um coadjuvante e era um dos pilares da história do futebol carioca, sempre com postura firme, futebol vibrante e um futuro brilhante à frente.